Perda ou perca? Como é que eu uso essas duas palavras? Qual a diferença entre elas? Essa é para você, José, que perguntou e nós estamos respondendo aqui no Carlos André Responde. Você sabe, toda semana, como José, você também pode perfeitamente fazer pergunta que nós vamos responder a sua pergunta aqui no Carlos André Responde. Mas antes eu pergunto, você já se inscreveu no nosso canal? Você já sabe, você precisa se inscrever rapidamente. Vai ver o sininho que vai o tempo todo em dizer a você, olha, mais vídeos do Carlos André, do Instituto Carlos André, porque você sabe, aqui é o canal da língua portuguesa. Faça comentários, faça mais perguntas para que nós tenhamos o Carlos André Responde sempre forte com as suas perguntas, assim como o José fez. Mas e aí? Perda ou perca? Esse é um desvio, digamos assim, quando é cometido, que quando há, puxa vida, é a famosa perda, e não perca, de prestígio social. Quando alguém erra isso, é assim, sabe aquele momento complicado da reunião? Sabe? A perca, aí todo mundo estava lá prestando atenção, não presta mais atenção no que o outro indivíduo falou. Agora vai dizer, professor, isso é preconceito linguístico, blá, 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 blá. Bem, obviamente nós respeitamos a lógica da sociolinguística, nesse ponto especificamente que envolve o que eu acabei de falar, nesses desvios de natureza gráfica, aí, etc, etc. Mas vamos lá, vamos falar de prestígio social. Em termos de prestígio social, não resta dúvida, não resta dúvida. A própria sociolinguística reconhece isso. Aliás, sociolinguística é muito importante. Vamos lá então. Qual a diferença entre perda e perca? Perda é um substantivo. Repito, substantivo. O dicionário Aurélio fala a nós. É o ato de perder. Então, perda de fortuna, a perda de um colaborador, doeu-lhe fundo a perda do amigo, a perda de documentos, a perda de vidas, a perda. Veja que perda funciona como substantivo, e o substantivo é o quê? É o centro do sintagma, é o centro da estrutura, e é acompanhado geralmente de quê? De artigos, de adjetivos, de pronomes, etc. Primeira perda, a perda, perda de valores. Note, essa palavra perda vem acompanhada geralmente de artigos, vem posteriormente ligada a locuções adjetivas, perda de valores, por exemplo. Perda é substantivo, assim como é substantivo copo, o copo, perda é substantivo, a perda. Então, a perda por exemplo, colaborador, a perda de dinheiro, a perda de incentivo, perda é um substantivo. Agora, e perca? Perca é o verbo, repito, é o verbo, é pouquíssimo usado, inclusive, muito menos usado que perda. Em regra se usa perda. Perca é o verbo perder no imperativo, ou seja, no ato de imperar, de mandar, de ordenar, de solicitar. E o dicionário Wise mostra isso aqui a nós agora. Se eu coloco o verbo perder e flexiono o verbo perder, lá no imperativo, ó, perca isso aí, por favor. Perca o medo. Olha o imperativo afirmativo do verbo perder. Perca o medo. É uma ordem, esse perca que é um verbo perder. Perca, por favor, essa sua timidez, menino. Não existe perca, porque perca é verbo não vem com artigo. Perca de vontade, não, porque perca é verbo, ele não vem acompanhado dessa locução adjetiva que é de vontade. Portanto, perca o medo, perca a dúvida da lógica de diferenciação de perda e perca. E faça como o José. Faça a sua pergunta para que nós respondamos a sua pergunta aqui no Carlos André Responde. Até a próxima. Avante, avante!